Nós estaremos ministrando a palavra do Senhor, a qual o Senhor colocou no nosso coração, esta palavra, e esta palavra vem ao nosso encontro nesta noite. Aleluia. Está havendo alguma comunicação ali, estou esperando parar. As crianças estão indo para as salas. Estão indo para o cultinho. Cultinho não, né? Cultinho na forma figurativa de carinho, né? Não é diminuindo o culto deles, não é isso? Vocês entendem isso, né? Ontem nós aprendemos lá no jantar para casais, lá no encontro de casais. O homem, quando chama a pessoa assim, chama: "Ô, Joãozão, meu querido", é uma forma de se expressar no carinho. Já a mulher vai falar para outra assim: "Oi, Aninha, minha querida, minha lindinha". São formas de expressões, né? Amém, igreja? Os irmãos são inteligentes, inteligentíssimos. Diz assim o texto, irmãos. Eu vou pedir para corrigir isso aqui, irmãos. Ó. Então, o anjo aí, irmãos, é com a letra maiúscula. Correto? Viu, pastor Santinho? O anjo ali é com a letra, é a forma teofânica do próprio Cristo, Jesus. Qual a Bíblia que está com letra maiúscula aí, irmãos? Dá um sinal, letra maiúscula? Sim, está vendo? Tem mais, a minha aqui é a tradução King James, letra maiúscula. Helena, está minúscula? Troca. Quem mais? Está maiúsculo aí? Maiúsculo. Está maiúsculo aí, gente? Então, irmãos, é o anjo. Aqui a forma é o próprio Cristo se apresentando. Está certo? Porque o único que aceita, irmãos, louvor e adoração é Deus. O anjo não aceita louvor e adoração. Vocês viram que ele aceitou o sacrifício ali? Tem como provar isso? É isso, a prova está aí, irmão. Anjo não aceita sacrifício para ele. Holocausto. Ali o anjo aceitou. Então, está provado aí que não é um anjo normal, mas é o anjo do Senhor. Está certo? Amém, queridos? Vamos ler. E o anjo de Yahvé veio, mudou aí, ó. Que gente, é isso aí. E o anjo de Yahvé, é o que? O Senhor, veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-los dos midianitas. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: Yahvé está contigo, valente guerreiro. Vamos repetir esse verso, irmãos? Toda a igreja, no 3. 1, 2 e 3. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: Yahvé está contigo, valente guerreiro. E quando nós traduzimos isso, irmãos, Yahvé está contigo, valente guerreiro, a tradução do hebraico é: você é um querido de Deus. Você pode segurar na mão desse teu irmão e já profetizar para ele com todo carinho, falando para ela e para ele: você é um querido de Deus. O Senhor jamais te abandonou. O Senhor jamais te deixou, querido. O Senhor é contigo, varão valoroso, querido de Deus. Aleluia. Tome seus assentos, irmãos. Então vou ser breve aqui, querido. A palavra que Deus colocou no meu coração é que eu quero ser sucinto. Terminar aqui antes das 8, ainda tem uma programação. Meus queridos, quando olhamos para esse texto, irmãos, nós vamos deparar com
o período de Juízes, um tempo em que o povo de Israel, ele foi oprimido. E nós, contextualizando esse texto, nós vamos entender que esse período foi um período de 400 anos. Foi 400 anos de altos e baixos, irmãos. Altos porque quando eles viravam para Deus, quando eles buscavam o Senhor os abraçava e dizia: eu sempre estou contigo. E baixo porque quando eles viravam as costas para Deus, o Senhor então, como um bom pai, enviava castigo para que pudesse trazê-los, os seus filhos, de volta. E assim é nos nossos dias, irmãos. Muitas vezes as pessoas estão passando por um processo, passando por um período difícil, e precisa entender o que realmente está acontecendo. Eu falei de manhã na escola dominical que nós precisamos ter discernimento do Senhor, e para ter esse discernimento do Senhor nós precisamos de algumas ferramentas, e essas ferramentas são ferramentas comuns, querido. São ferramentas que o Senhor nos expõe para que nós possamos aplicá-las na nossa vida, e no dia a dia podemos então ter o discernimento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que ferramentas são essas, pastor? A oração, a consagração, a busca constante no Senhor, a palavra, o devocional, estudar a palavra, meditar na palavra, obedecer a Deus, e com isso, querido, o Senhor vai abrir os teus olhos espirituais. Aleluia. Quem está entendendo aí, irmão, já levanta as mãos e começa a glorificar. Nós estamos num culto adorando o nome de Jesus. Aleluia. E o Senhor está falando conosco. Esse período aqui, qual está em destaque nessa palavra, querido, foi um período a qual o povo de Israel estava sofrendo. E a palavra do Senhor diz que eles sofriam porque eles realmente viraram as costas para o Senhor, e agora eles estão nas mãos dos midianitas. E a palavra do Senhor diz que eles empobreceram tanto, irmãos, que agora eles estão procurando refúgio, procurando socorro, procurando algum lugar que venha dar alento para eles. E o que eles estão procurando, irmão? O que eles estão fazendo, na verdade? Eles estão fazendo cavernas nos montes, estão procurando abrigo em lugares aonde eles possam se esconder, porque o perigo estava iminente. O inimigo, ele vinha, e quando vinha com a palavra, vinha com uma avalanche sobre o povo de Israel, e esse povo, cada dia mais eles iam se empobrecendo e sofrendo, porque não estava na direção de Deus. Querido, o homem e a mulher, ela precisa estar na direção do Senhor. Eles precisam entender que Deus tem que estar no domínio e no controle da nossa vida. Quantas pessoas que hoje, irmãos, elas falam e se entregam realmente para a obra, se entregam para fazer a vontade do Senhor, mas na verdade, querido, é superficial, é da boca para fora. Precisa realmente ter um encontro verdadeiro com Jesus. E o Senhor, irmãos, sabendo disso, Ele vem com contrapartida ao encontro das pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão perecendo, as pessoas que estão passando por necessidade, passando por obstáculos difíceis. E o Deus que nós servimos, Ele conhece o coração de cada um. Aleluia. Deus conhece a sua necessidade aqui nesta noite. O Senhor conhece o que você está passando, a aflição que você está sentindo, e Ele veio em encontro nessa noite dizer para você: querido de Deus, meu querido, o Senhor vem dizer para nós aqui nessa noite: você é o escolhido do Senhor, você é o querido de Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra do Senhor diz, querido, que o anjo do Senhor aparece para Gideão. E o que Gideão está fazendo? Gideão está varrendo o trigo no lagar. Está fazendo o quê? Separando o trigo no lugar onde era para pisotear uvas. Aleluia. Ele está fazendo isso por quê? Para poder ter um sustento, para poder ter um escape. Quantas pessoas hoje estão fugindo, irmãos, da realidade, estão vivendo dias difíceis, dias da qual estão passando sofrimento, porque no contexto vai dizer porque o povo de Israel estava longe do Senhor, pastor João.
estava longe da vontade do nosso Deus. E quando o anjo aparece, irmãos, o anjo quer dar uma solução para o problema. Deixa eu profetizar sobre a sua vida, vai. O Senhor está entrando com providência aqui nesta noite. Eu estou profetizando pelo poder desta palavra. O anjo do Senhor está aparecendo nesta casa, está visitando o crente neste lugar. Aleluia, crente que está passando por aflição. Deus está colocando nas tuas mãos a solução do problema, te dando a estratégia. Qual a estratégia? Vai malhar trigo. Aleluia! No lugar. Aleluia, até que eu venha com a solução do problema. O escape está chegando. Jesus está entrando com providência. Creia na visão que está tendo aqui nessa noite. Creia naquilo que o Senhor está te entregando aqui nessa noite. Levanta as tuas mãos do céu, recebe aí. Jesus está entrando com providência. Jesus está entrando com providência na sua vida hoje. Por quê, pastor? Porque muitas vezes tem pessoas que estão enxugando gelo. Está fazendo o quê, pastor? Enxugando gelo. Por quê? Porque ali não era lugar, irmão, de separar trigo. As coisas não iam avançar daquela forma. Tem gente, irmãos, que está na caminhada, está patinando. Não vai de jeito nenhum, não entende por quê. Aleluia. Muitas vezes é porque está querendo resolver o problema com as tuas próprias mãos. E por que o Senhor fala isso? Porque o anjo aparece e fala para ele. O anjo aparece e fala para ele: Deus é contigo, varão valoroso. E ele entra em questionamento com Deus, falando: como assim? E o que os nossos pais nos contaram? O Senhor nos tirou com o braço forte no Egito. Os nossos pais nos contaram que eles tirou a gente fazendo milagres, prodígios. E hoje nós estamos na sua mão. E sabe o que ele vai falar ainda? Eu fiquei lendo isso aqui e falei: meu Deus. Aleluia. O Senhor nos colocou nas mãos dos medianitas. Às vezes as pessoas atribuem o seu problema, a sua dificuldade a Deus. Coloca a culpa no Senhor. Ele vai dizer assim: ó, o Senhor nos colocou nas mãos dos medianitas. Como assim? Como assim? Sendo que Deus, quando faz a promessa para o povo de Israel, ele fala bem claro. Fala: olha, eu vou tirar você do Egito. Aleluia. Mas vocês vão me obedecer. Vocês vão andar, aleluia, somente em obediência a mim. Vocês não vão se curvar diante de outros deuses, aleluia. E por que eu estou falando isso? Porque você, quando está contextualizando o texto, você vai entender que eles ali estavam numa idolatria tremendo. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam adorando a Baal, a deuses estranhos. E Deus os advertiu: não faça tal. Quantas pessoas hoje, irmãos, que estão aqui, que sabem qual é a direção certa, qual é o caminho correto, mas não tomam a direção, preferem os atalhos, preferem, aleluia, viver a vida cotidiana do mundo, porque talvez é mais fácil. Talvez a cabeça dela acha que é mais fácil. Deixa eu olhar para mim, querido. Não é mais fácil. Você está enxugando o cheiro. Você está patinando, aleluia, no cheiro. Mas Deus está dizendo para você aqui nesta noite, querido: eu vou te ajudar. O Senhor vai tirar você dessa, irmão. Estou falando pelo poder da palavra. É a revelação da palavra. Não sei para que é aqui, não. É a revelação da palavra que está vindo. E eu sei que está indo ao encontro de pessoas aqui nesta noite. Eu tenho certeza. Você não vai enxugar mais cheiro. Você vai sair dessa. Você crê isso? Então levanta as mãos e adora o Senhor. O que Gideão fez? Como pode o Senhor ser comigo? Como pode? Olha as maravilhas que meus pais nos contaram. O anjo vira para ele e fala assim: ó, ei, varão valoroso, na presença
Deus está dizendo: vai nessa tua força e eu serei contigo. Aleluia. Quando ele faz isso, ele entra em questionamento. Quando ele ouve essa palavra, ele fala assim: como assim? A minha família é a mais pobre, a minha tribo é a mais pobre em Israel, e eu sou o menor da minha casa. Mano, meu Deus, como Deus adora trabalhar com essas pessoas. Já foi lindo aqui o coração quebrantado, o coração contristado. Como Deus adora trabalhar com essas pessoas. O anjo estava ali. Eu quero entender que o anjo estava visitando ele, porque já sabia que o coração dele, presbítero Gabriel, estava quebrantado, estava humilhado diante de Deus. Quem está entendendo isso aí, querido? Você pode se humilhar diante do Senhor hoje e falar: Senhor, eu não vou colocar mais as mãos, eu não vou mais colocar as minhas mãos, eu entrego essa situação em Ti. Aleluia. E o Deus Todo-Poderoso está entrando com providência. Eu estou apresentando para a igreja, vai. O Deus Todo-Poderoso está entrando com providência. Quando ele entende, quando ele sente que a presença do Senhor tomou conta daquele lugar, ele fala: Senhor, é o Senhor mesmo que está aqui. Fica aqui, então, fica aqui, por favor, fica aqui. Eu vou sacrificar, eu vou fazer um sacrifício para Ti. O anjo vira para ele: pode ir. Aí está a prova que é o próprio Cristo. Que se fosse um anjo, não acertaria, viu, gente? O anjo falou: pode ir. A palavra do Senhor diz que ele vai, prepara lá o guisado, não é isso? Traz a oferta, traz o holocausto. Aí o anjo vira para ele e fala assim: agora coloca em cima da pedra. A pedra representando quem? Cristo. A rocha eterna. Aleluia. E quando ele colocou aquele sacrifício em cima da pedra, aleluia, o anjo estendeu as mãos, tocou, e aquele sacrifício foi aceito. Eu quero entender aqui nesta noite, querido, que o Senhor está aceitando o seu sacrifício aqui nesta noite. Você pode adorar o Senhor. Como foi aquele sacrifício? Foi uma adoração. E como nós vamos adorar? Não trazer animais aqui, não. Você vai adorar o Senhor com o seu coração, fechando os seus olhos, entendendo que Jesus está nesta casa e está aqui para te abençoar nesta noite, segundo esta palavra. Oh, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele não teve dúvida que era o Senhor que estava naquele lugar. Ele não teve dúvida, Ricardo, que era Deus, o próprio Senhor, que estava aceitando aquele sacrifício. Você está entendendo isso? Eu não consigo entender. Não pode haver pessoas nesse recinto que não venham para oferecer um sacrifício para Deus. Então feche os teus olhos, comece a oferecer a Ele e fala: Senhor, eu sei que o Senhor está neste lugar, eu sei que o Senhor está nesta casa, e pelo poder da sua palavra eu estou entendendo, eu estou recebendo. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E o Deus Todo-Poderoso recebeu a adoração dele. Deus bendito, aleluia. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Talvez tenha pessoas aqui que não estavam conseguindo oferecer o sacrifício ao Senhor. O coração estava fechado, o coração estava endurecido, o coração estava machucado, o coração está, irmãos, ele está todo dolorido. Mas o anjo vem e fala assim: eu te abraço aqui nesta noite. Recebe o abraço do Senhor, irmão. Talvez o seu irmão, a tua esposa, o teu esposo não vai conseguir fazer isso. Talvez o teu filho, a tua filha não vai conseguir fazer isso. Mas Jesus está te abraçando aqui nessa noite. Vai. Recebe o abraço de Jesus aí, vai, querido. Recebe o abraço de Jesus. Fecha os teus olhos. Recebe o abraço do Senhor, dizendo para ti: você é meu querido. Você é meu filho amado. Eu te tomo pela destra das minhas mãos, eu te abençoo aqui nesta noite, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra do Senhor diz então que o anjo do Senhor foi embora, recebeu aquele sacrifício, mas o anjo continuou falando com ele. A palavra do Senhor diz que o Deus Todo-Poderoso falou assim: eu preciso de uma missão tua. Agora
Agora vem a nossa parte. Jesus já te fortaleceu, já te encheu de graça. E agora Jesus vem e fala assim: agora eu preciso de uma missão tua. O Gideão fala: qual é, Senhor? Eu quero que você vá lá, destrua o altar de Baal e construa um altar para mim. Como assim, Deus? Vai lá e derruba esse altar. Essas pessoas estão todas equivocadas, estão buscando até os espacões, estão vivendo de qualquer maneira, de qualquer jeito, mas eu vou consertar isso. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui nessa noite? Aleluia. Eu quero um altar perfeito diante de mim. Eu quero um altar perfeito. Por quê, pastor? Porque deve ter pessoas que estão aí, querido, com o coração longe, com o pensamento longe. E o Senhor está dizendo: traz, vem para mim, vem pertinho de mim, vem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Gideão entendeu aquilo. A palavra do Senhor diz então que ele pega 10 homens e vai até onde está Baal. Ele quebra o bosque, destrói o altar. Aí Deus vira para ele e fala assim: agora eu quero que você ofereça o segundo boi. Aí eu falei: Senhor, segundo boi por quê? Foi da primícia, do primeiro? Desceu uma revelação do céu. Meu Deus, aleluia. O primeiro falhou. Como assim? O primeiro que era para ter oferecido o sacrifício perfeito, o Adão, aleluia, ele falhou. Então você vai lá e pega o segundo boi, que representa quem? Cristo. Aleluia! Esse não falhou. Esse não falou. E aí você ofereça a ele sobre o altar. A palavra do Senhor diz, irmãos, que Gideão juntou os seus homens, aleluia, estava com um pouco de medo e foi à noite no local e quebrou aquele altar todo desmantelado e consertou o altar. Eu vou profetizar fogo em vidas aqui, irmãos. Altares consertados. Altares que estavam faltando a presença de Deus, altares que estavam cheios, aleluia, de idolatria, coisas do mundo, coisas da carne, concupiscência da carne. Mas Jesus está dizendo hoje: eu estou consertando tudo. Mas a missão é tua. Você está entendendo isso aí? É você que vai consertar o altar. Está oferecendo ao Senhor um altar perfeito aqui nessa noite? Sim ou não? Se não, levante as tuas mãos para os céus e comece a glorificar o nome de Jesus. Altares genuínos, altares autênticos ao Senhor, altares que não sejam poluídos, altares que não sejam contaminados, altares cheios da presença de Deus. O próprio Senhor pediu: conserta o meu altar. Oh, aleluia, Deus santo, Deus de poder, Deus de glória. Jesus está reivindicando de mim e de você altar perfeito para a presença dele se manifestar. Vocês percebam porque agora ele está enxugando gelo? O altar estava poluído, o altar estava contaminado, não ia para lugar nenhum. Sai dessa zona de conforto. Sai dessa vida, irmãos, aleluia, onde você está exaltando o mundo, onde você está exaltando a concupiscência da carne, o deleite desenfreado da carne está falando mais alto. Mas Jesus está dizendo: eu vou consertar esse altar, aleluia, eu vou te dar força. Você tem que ter o desejo de mudar. Quem tem o desejo de mudar aí, querido? Vai. Quem tem o desejo de mudança? Aleluia. Prática de pecado, prática do mundo é altar contaminado. Vai chuvar gelo mesmo. Vai estar na mão do inimigo, frágil, vulnerável, nas mãos do adversário. Mas Deus está levantando altares aqui nessa noite. Deus está levantando altares aqui nessa noite.
Não tem ninguém de brincadeira aqui. Se tiver, irmãos, comece a se posicionar. Jesus está entregando uma missão para você aqui nessa noite. Comece a se posicionar. Comece a consertar o altar aí, querido. E detalhe, é o segundo, viu? O primeiro veio e falou. É o segundo. Jesus. Glória a E o anjo do Senhor, ele toma conta desse altar. Ele recebe o seu altar aqui nessa noite. Então levanta as mãos e comece a glorificar a Jesus, Senhor. Comece a exaltar o nome do Senhor. E eu vou encurtar aqui, irmãos. Essa palavra vai longe aqui. Se eu ficar aqui, vai até. Eu quero cansar vocês. Vocês vão ter que me ouvir domingo que vem, outro domingo. Então eu sei que, sabe? Então eu vou dar uma enxugada aqui, tá certo? Amém? Amém, igreja? Amém. E o que aconteceu? Gideão fica cheio da presença do Senhor. Mas muitas vezes, irmãos, mesmo a pessoa cheia da presença de Deus, ele tem uma certeza que ele está no caminho certo. O que Gideão vai fazer? Senhor, me dá um sinal que o Senhor é comigo. E eu vou profetizar sobre a sua vida. Glória a Deus. Eu estou profetizando para ele. Falando. Vai vir um sinal de Deus essa semana. Aleluia. Essa semana, pastora Cintia, vai ter sinal de Deus. Aleluia. A igreja do Senhor vai testemunhar aqui que o Senhor fez da sua vida. E qual é o sinal que ele pede? Senhor, eu estou no erro, eu estou no caminho de Maratrigo, Senhor. Eu estou na trilha. Eu quero fazer o seguinte: eu tenho uma lã aqui. Coloca de pé, igreja, por favor, senão eu vou me empolgar. Eu tenho uma lã aqui e eu quero que essa lã, somente ela, seja toda encharcada com o orvalho que vai derramar sobre a noite. E aí eu vou ter certeza que o Senhor é comigo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Bom, vai. Aleluia. Ele voltou no outro dia. Foi lá no caminho, pegou a lã. Paulo diz que ele foi numa taça como essa. Torceu a lã. Ela encheu o copo. O Senhor é contigo, Pai. O Senhor é contigo, não tenha dúvida que Deus é contigo. Irmão, abre um sorriso para Deus aí, vai. Oh, irmão, Deus é contigo, Deus é na sua vida. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. Deus é contigo, meu Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Senhor, não se irrite, não te importunar mais uma vez com o que é, Gideão. Senhor, se o Senhor é comigo, que não seja mais a lã que esteja molhada, mas todo o caminho seja tomado de orvalho e a lã esteja seca. Gideão, isso é fácil. Vai lá, vai. Outro dia ele voltou. Ele pegou a lã sequíssima. E o caminho todo molhado. Glória a Deus, Vou aleluia. profetizar sobre a sua vida, querido. Vai acontecer um milagre, vai sim. Vai acontecer um milagre lá na sua vida. Esse problema, essa dificuldade, essa situação, Jesus está colocando as suas mãos. A palavra do Senhor disse que o Senhor que Gideão precisava livrar o povo de Israel dos midianitas, porque já era 7 anos de opressão, 7 anos de pobreza, 7 anos sofrendo. E a palavra do Senhor diz então que Gideão é tomado para uma instrução do Senhor. O Senhor fala assim: levanta homens, toca o chofar. Ele tocou o chofar. E os guerreiros se apareceram. Quantos? 32 mil homens. Deus vira para ele e fala: é muito homem, mas que é isso? Fala para aqueles que estão com medo voltarem. Fala para aqueles que estão tenebrosos voltarem. Deixa eu profetizar isso na sua vida, que você é valente. Você vai voltar. Jesus não vai deixar você voltar, não, viu? Jesus, olha, eu costumo dizer em cima do altar: o Senhor não vai perder você para as drogas. O Senhor não vai perder você para o mundo. O Senhor não vai perder você para a prostituição. O Senhor não vai perder você, querido,
para esse mundo corriqueiro aí que somente engana. Jesus está dizendo: eu estou te abraçando e te dando graça aqui nesta noite. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra do Senhor diz que ele cerca. Aleluia. Ele tem uma estratégia. O arraial dos medianitas são muitos, irmãos. A palavra do Senhor diz que eles vêm como um gafanhoto. São uma nuvem de gafanhoto, o arraial deles. Israel agora está com 22 mil homens. Deus fala para ele: é muita coisa. Desce até o riacho. Quando você descer até o riacho, você separa os homens que eu te disser. Gabi, mocidade, juventude, abençoada. Quando ele desce até o riacho, a palavra do Senhor disse: agora você preste atenção. Aqueles que se abaixarem e beberem água como um cachorrinho, lambendo a água, você separa. Mas aqueles que se abaixarem, oh glória, levarem a mão até o riacho, pegarem a água e tomar, levando até a sua boca, olhando para o horizonte, o perigo eminente que está para acontecer, porque aí eu entendi a palavra. São atalaias, são homens que não perdem a visão, são homens que não perdem o foco. Aleluia, que Deus dá estratégia, aleluia, mas não perde a maneira como guerrear. Porque tem muitas pessoas que se curvam diante do problema, se entregam para a situação, mas Jesus está dizendo: eu quero você como uma atalaia. Você é um vigilante na terra. Aleluia, Deus está dando para você a visão diária. Quem está recebendo, quem está pegando, vai. Deus está dando para você a visão diária nesta noite. Oh, aleluia, Deus santo, Deus de poder, Deus de poder. E naquela visão diária, agora, Gideão observa os homens que são todos homens de Deus. Eu quero profetizar aqui: mulheres de Deus, homens de Deus desta casa, vai sair daqui verdadeiros guerreiros, lutando em favor de uma causa, lutando em favor de um propósito. Oh, aleluia, Deus santo, Deus de poder, Deus de glória. Gideão, está chegando a hora. Oh Deus, é muito difícil. Olha o arraial como está. Gideão, você está com medo, é muito novo. Pega o teu servo curado, vai até o arraial dos midianitas e ouça o que eles estão dizendo. A palavra do Senhor diz que pega o teu servo curado, vai até o arraial dos midianitas. Eu quero imaginar a cena deles se escondendo do exército midianita e ouvindo uma palavra. Um guerreiro falando para o outro, dizendo assim: eu vi o pão de cevada que vinha sobre o arraial dos medianitas, e ele estava sobre as tendas. Aí ele falou: agora eu peguei. Agora eu tenho certeza que Deus é comigo. Muitas pessoas ainda têm dúvida aqui. Muitas pessoas estão com o coração fechado, mas Deus está dizendo para você: eu vou dar estratégia para você. Você está entendendo isso aí, querido? Deus está dando estratégia para você aqui nesta noite. O anjo do Senhor está contigo. O que aconteceu? Fechando. A palavra do Senhor diz que o Senhor dá uma estratégia para ele. Fala assim: olha, separa 3 minutos. Separa o chofar, separa vasos e separa a tocha. A tocha você coloca dentro do vaso, e o chofar você segura na mão e o vaso com a outra. Correto? Quando eu disser, você toca o chofar. E a outra mão você pega o vaso e joga no chão. Eu acredito que isso deve ser bem rápido, né, moço? Vai quebrar aquele vaso, pegar aquela tocha. Aleluia. E ele tocou o chofar, orando.
ele tocou o chocalho e falou: faça que nem eu faço. A palavra do Senhor, imagine o estrondo que foi naquele arraial. Os pilotões estavam nos 3 cantos, e ele separado com alguns homens. Quando ele tocou o chofar, os esquadrões de 100 homens só, porque foram quantos que Deus separou naquele raio? 300. Você faz parte dos 300? Você pode levantar as mãos e falar: Senhor, eu faço parte dos 300. Oh, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra do Senhor então diz que ele falou: agora, tocou o chofar. Jogou aqueles vasos do chão. Aleluia. Os midianitas ficaram assim, irmãos. Ficaram loucos, procurando o que agora, o que eu faço? E a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor visitou eles. E a palavra do Senhor diz que eles iam em conta e enfiavam a espada um no outro, irmãos. Sabe o que eu quero entender por essa palavra? Não precisou eles colocarem as mãos. Sabe essa peleja tua? Você não vai colocar as tuas mãos. A sua fé vai lá, irmãos. A palavra do Senhor então diz que eles se mataram, irmãos. Eles se consumiram, e alguns que sobraram correram. Aí desceram o povo todo gritando: é agora, a vitória é nossa. Vai, irmão, grita pro céu, vai. A vitória é nossa, grita, grita. Ei, 1, 2, 3. A vitória é nossa. Vai. 1, 2, 3. A vitória é nossa. Vai, alto. A vitória é nossa. A vitória é do povo de Deus. O inimigo partiu e retirado. A vitória foi certa. E o povo de Israel saiu glorificando e saiu exaltando e dizendo: só o Senhor é Deus. Você pode dizer nessa noite, irmãos? Você pode levantar as tuas mãos no céu e dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu quero profetizar um milagre acontecendo lá no seu arraial, lá no arraial da sua casa, lá no arraial do seu trabalho. Deus está entrando com providência. O inimigo está caindo por terra lá. Olhando, o inimigo está caindo por terra lá, olhando. Aleluia. Emerson, o inimigo está caindo por terra lá. Você pode profetizar sobre a tua casa, irmãos. Você pode dizer lá na tua casa: o inimigo está caindo por terra lá. Profetiza, querido, vai. Profetiza no nome santo de Jesus. O inimigo está caindo por terra lá. Deus santo, Deus de poder, Deus de glória. Glorifica o nome de Jesus aqui. Eu sinto a presença dele nesse lugar. Eu quero glorificar o nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu já vou finalizar, meu querido. Eu sei que você está muito tempo em pé, mas é um sacrifício que nós estamos fazendo aqui, querido. Você pode segurar na mão do teu irmão e falar assim: ó, Jesus está entrando com cura. Jesus está entrando com salvação. Jesus está entrando com solução.